Fala palestrinos, palestrinas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se inscreva se você não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações possíveis. Só um momento aqui, deixa eu dar uma limpada aqui na câmera. Bom, agora ficou melhor. Rapaziada, esse vídeo aqui não vai ser relacionado muito ao mercado da bola e tal. Depois eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre a sondagem aí que o Palmeiras teve com o Fabinho e acabou não dando certo, né? De acordo com o Palmeiras, de acordo com algumas fontes aí, o Palmeiras ele viu que o Fabinho tinha outro plano de carreira diferentemente do Palmeiras e por isso a negociação lá não avançou de fato, né? Então depois eu vou comentar mais sobre isso, perfil de contratação do Palmeiras, e já um spoiler aqui também sobre a continuação de Facundo Torres de Sousa, a renovação do Abel Ferreira. Inclusive a continuação de Facundo e Sousa foi a pedido do Abel, de acordo com algumas fontes, mas depois eu vou falar sobre isso em outro vídeo, tá? Bom, eu queria falar para vocês aqui um assunto que é mundial. Para quem não sabe, não sei se vocês assistem, mas eu assisto um programa chamado Pauta Livre, né? Que ele, se eu não me engano, é segunda, quarta e quinta que ele passa, né? No YouTube lá do Boca. E muita gente falou, né, sobre esse jogo do Flamengo contra o Cruz Azul. E a maioria, né, exceto o Gão corintiano, falou que que não seria vexame se o time sul-americano fosse eliminado por um time mexicano. E aí eu queria falar minha opinião sobre isso, tá? Eu acho que é muito importante falar sobre isso, né? No ano passado eu trouxe um vídeo aqui falando sobre a derrota do Botafogo por 3-0 do Pachuca, e eu quero falar sobre isso, né? Sobre esse assunto. Cara, na minha opinião, vocês sabem que eu não guardo minha opinião pra ninguém, eu sempre quero discutir a minha opinião sobre o que eu acho no quesito futebol. E cara, na minha opinião, na minha visão, depende do contexto. Depende do contexto. Vamos pegar alguns contextos aí. Por que depende? Cara, depende do time mexicano. Depende de como ele vem. E depende do seu time. Como é que o seu time vai para o Mundial. Em 21, no Mundial de 20, o Palmeiras ele foi enfrentar o Tigres do México. E o Tigres do México tinha muito mais investimento que o time do Palmeiras. Ela tinha um investimento melhor, jogadores cascudos, jogadores prontos, né? Jogadores muito bons, né? O Gignac, né? O centroavante francês, muito bom, né? Um lance que foi decidido, um jogo decidido no lance capital, né? Que o Luan comete o pênalti. Mas cara, se você olhava para o Palmeiras naquela época, o Palmeiras ele tinha um time muito jovem, né? Você tinha o meio campo do Palmeiras, era Gabriel Menino, né? Por mais que o Zé Rafael jogasse ali no meio campo, mas era Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo, né? Danilo jogava já no Palmeiras, eram os três porquinhos que a gente chamava. Assim, não era um time com muita casca, o time já tinha acabado de ganhar uma Libertadores. Então assim, não era um time pronto mesmo. E o Tigre já era um time pronto, já era um time cascudo, já era um time acostumado a chegar a jogos assim. E o Palmeiras não era esse time pronto, cara. Então, tanto que o jogo foi amarrado, o jogo foi muito disputado, nada no Palmeiras dava certo, era muitos lances de impedimento que tinha, o Tigre chegou mais, né? Então assim, de acordo com o contexto, né, e como o Palmeiras chegou à semifinal, ser eliminado pelo Tigres não foi um vexame. Não foi um vexame. O vexame foi ter chegado na disputa do terceiro lugar e ter sido superado pelo Al Ahly nos pênaltis. Aí isso é um vexame, tá? Você perder pro Al Ahly é um vexame. Você perder nos pênaltis na disputa do terceiro lugar ainda é mais um vexame. Tanto que em 21 o Palmeiras ele aprende com isso. O Palmeiras ele cria casca, o Palmeiras ele vai para cima, o Palmeiras ele tem um elenco mais fortalecido, digamos assim, tá? Ele vem
uma versão muito aprimorada do Abel Ferreira, né? O melhor Palmeiras de 2022, o melhor Palmeiras do Abel é o de 2022. E a gente acaba vencendo aquela semifinal por 2-0. Não contra o time mexicano, foi contra o Al-Ahly, tá? Mas poderia ter sido contra o time mexicano. Tinha um time mexicano naquele Mundial, era o Monterrey. O Monterrey perdeu pro Al-Ahly por 1-0. Perdeu pro Al-Ahly. Então a gente poderia ter muito bem pegado o mexicano. Inclusive a gente esperava o Monterrey na semifinal. A gente não esperava o Al-Ahly, a gente esperava o Monterrey. O Monterrey foi eliminado. E a gente foi lá e bateu a equipe do Al-Ahly. E agora o contexto que eu acho vexame. Né? Contexto de vexame que eu acho aqui. Que é você chegar como campeão da Libertadores, claro, time cansado e tal, isso aí deve ser levado em consideração. Mas cara, você chega nas quartas de finais de Mundial, campeão da Liberta, e seu adversário mexicano é o Pachuca, que naquela época tava ali brigando para não cair, se eu não me engano, né? Tinha acabado de começar o campeonato mexicano e tava brigando para não cair. Eu não me lembro a posição do Pachuca, mas estava bem baixo, não estava nem G4, nem G6 o Pachuca estava. E o Botafogo conseguiu tomar 3. Isso para mim é vexame. Isso é vexame para mim. Você chegar lá como campeão da Libertadores e tomar 3 de um time mexicano que está brigando para não cair e que tá ali nas últimas posições do seu campeonato nacional, isso para mim é vexame. E hoje o jogo do Flamengo, né, foi contra o Cruz Azul. Cara, o Cruz Azul é uma equipe muito agitadinha, uma equipe que gosta da posse de bola, uma equipe muito agressiva, uma equipe que gosta de trabalhar muito bem o seu jogo, de cadenciar muito. E, cara, jogou bem contra o Flamengo, jogou muito bem. Mas, assim, se o Cruz Azul ele tivesse eliminado o Flamengo, se o Cruz Azul tivesse ganhado o Flamengo hoje, não seria um vexame, mas seria decepcionante. Então, assim, ser eliminado por um time mexicano no Mundial, no Intercontinental, não é um vexame dependendo do contexto. Dependendo do contexto. Palmeiras pegou um Tigres, Palmeiras com um time muito jovem, um time que não tinha muita casca. O Tigres era um time muito pronto, há muito tempo, nas mãos do Tuca Ferretti, né, que é o treinador brasileiro, naturalizado mexicano, que está treinando há anos a equipe do Tigres. Inclusive o Tigres eliminou o Cruz Azul na semifinal do Campeonato Mexicano. Mas, cara, então tem um contexto ali. O Palmeiras ele foi eliminado, mas era um time muito jovem, não era um time que tinha casca. O Tigres, ele era um time mais pronto, um time com mais investimento. Inclusive, deu trabalho pro Bayern de Munique na final. Né? Agora, o vexame é você chegar como campeão da América, né? Assim como todos chegaram, mas tomar 3 de um time mexicano que tá brigando ali nas posições mais embaixo. Então, assim, ser eliminado por um time mexicano no Mundial é decepcionante, dependendo do contexto. Se o time for bom, se o time mexicano for bom, é decepcionante. Por quê? Porque o campeão da América, ele tem um elenco melhor, né? Ele tem um elenco melhor, exceto o Palmeiras de 2020. Tá? Eu acho que o elenco do Tigres era melhor do que o do Palmeiras de 2020. Mas assim, o elenco do time da América do Sul é melhor. Então, tem o melhor futebol e, na minha opinião, tem a obrigação de passar. Você fala. Mas se fosse eliminado por um time forte mexicano, um Flamengo, se fosse eliminado pelo Cruz Azul hoje, não seria um vexame, mas seria decepcionante. Essa é a minha visão. Mas se o Flamengo pegasse um time como o Pachuca que tomasse 3, aí sim, pra mim, na minha opinião, seria um belo vexame, um baita de um vexame histórico. Mas é isso, rapaziada, eu quero saber sua opinião sobre esse assunto. Mais tarde tem vídeo falando sobre mercado da bola ali, como é que tá acontecendo ali os bastidores do Palmeiras. E é isso, rapaziada, tamo junto, valeu, forte abraço e fui, avante palestra!